Bom dia a todos. Hoje vamos contar mais uma das histórias maravilhosas sobre a perfeição da sabedoria, do venerável Nagarjuna. E hoje a história é sobre generosidade, paramita da generosidade. A semana passada, na vez passada que começamos as histórias sobre a generosidade, aquela história foi sobre um pintor que doou tudo que tinha recebido por seus serviços para poder gerar méritos. Ao contar isso para a esposa, ela chamou a polícia, pois ficou extremamente indignada com o marido. E quando no dia do julgamento o juiz ouviu o relato e soube o que aquele pintor havia feito, ele sabia que aquele era um homem com qualidades raras de se encontrar. Então o juiz doou a ele uma parte de seus proventos e de outros recursos. E é assim mesmo que a generosidade funciona. E aqui nós temos a doação, que é a generosidade, e ela pode ser dividida em 3 categorias. A primeira categoria é a doação mundana ou doação transmundana. A segunda categoria é a doação elogiada pelos nobres ou liberados e a doação não elogiada pelos nobres. E a terceira categoria é a doação dos Budas e Bodhisattvas e doação dos Sravakas. E hoje vamos falar sobre a terceira categoria, doação de Budas e Bodhisattvas ou doação de Sravakas. E na história de hoje vamos saber qual é a diferença entre os dois, pois a doação depende da nossa intenção. A história de hoje se chama A Fabulosa Doação do Bodhisattva Velama. Introdução de Nagarjuna. Além disso, se a doação não é feita em consideração aos seres, nem em consideração à realização do verdadeiro caráter dos fenômenos, mas apenas em consideração da própria liberação do ciclo de nascimento e morte, isso é denominada a generosidade dos Sravakas. Se alguém doa em consideração a todos os seres, e se assim o faz, em consideração à realização do verdadeiro caráter dos fenômenos, isso é a generosidade dos Budas e Bodhisattvas. Se alguém é incapaz de fazer sua doação repleta de todo tipo de qualidades meritórias, mas ao invés disso deseja apenas alcançar uma mínima parcela desses méritos, isso é a generosidade dos Sravakas. Se alguém deseja fazer sua doação repleta de todo tipo de qualidades meritórias, isso é a generosidade dos Budas e Bodhisattvas. Se alguém doa por medo da velhice, doença e morte, isso é generosidade dos Sravakas. E se alguém pratica a doação para apoiar o alcance à budidade, se é feita em consideração a transformação dos seres, e se não é feita por medo da velhice, doença e morte, isso é a generosidade dos Budas e Bodhisattvas. Essa história sobre generosidade ocorreu no período do rei Vasava. Naquela época havia um Bodhisattva Brahmani chamado Velama, que servia ao rei como seu instrutor. E esse Bodhisattva era extremamente rico e opulento. Ele possuía uma abundância de ouro, prata e joias preciosas, e todos os tipos de coisas finas e da melhor qualidade. Certo dia ele teve esses pensamentos: eu sou tão rico e possuo tantos recursos, ouro, comida, roupas, carruagens. As pessoas me veem como um homem nobre, possuidor de fortuna imensurável. Se devo ser de alguma ajuda aos seres,
agora é precisamente a hora certa. Eu efetuarei um grande ato de generosidade. Então, ele anunciou publicamente a todos os ascetas brahmanes por toda a região: solicito que todos venham e se reúnam em nosso reino, pois desejo fazer uma grande doação que perdurará por um período de 12 anos. Durante esse período, farei doações de ouro, prata e pedras preciosas, tecidos de seda, algodão da mais fina qualidade. Haverá todo tipo de grãos, frutas e comidas e bebidas dos mais deliciosos tipos e sabores. Haverá vestimenta, comida, acomodações e medicina. Tudo será da mais suprema e maravilhosa qualidade, em quantidade farta e abundante, durante 12 anos, tempo no qual desejo fazer oferendas dessa maneira. Assim foi arranjada a doação em fartura e abundância para durar 12 anos. E vendo isso, o rei Vāsaka, com seus ministros, generais e conselheiros, e todos os reis de reinos próximos e distantes, se sentiram incentivados e vieram, e cada um contribuiu com uma grande quantidade de doações para somar ao montante das oferendas. Após essa oferenda ter sido preparada, os devas viram e vieram dos reinos celestiais e presentearam o Bodhisattva com uma garrafa de ouro contendo ambrosia celestial. Então declararam esse verso em homenagem a ele: todas as coisas preciosas dos céus e da terra, que facilmente agradam a todos, você as obteve e fez doações delas em consideração ao caminho à Buddhidade. Você abriu os portões da grande generosidade, por sentir compaixão por todos os seres sencientes e pelo desejo de buscar o caminho em consideração a eles. É por isso que agora você realiza esse ato. Então, os devas presentearam com essa garrafa de ouro. Porém, alguns dos devas pensaram: nós devemos impedir que a garrafa de ouro pare de verter a ambrosia. Por quê? Pois mesmo que haja um benfeitor como esse Bodhisattva, não há ninguém aqui que mereça receber essa doação da ambrosia celestial. Então os devas que presentearam com a garrafa disseram: todos esses brahmanes deixaram para trás a vida mundana e entraram no caminho espiritual. Por que motivo vocês agora dizem que não há ninguém merecedor de oferendas? E os devas que não queriam doar essa garrafa disseram: esse Bodhisattva está doando em consideração ao caminho do Buda. Esses brahmanes não seguem os preceitos puros e são possuidores de visões errôneas. É por essa razão que declaramos que ninguém aí é merecedor dessa doação. Então os devas que doaram a garrafa mais uma vez perguntaram: e como é que vocês sabem que esse homem está doando em consideração ao caminho do Buda? Então um dos devas se apresentou e perguntou diretamente ao Bodhisattva Velama: Bodhisattva, o que você busca alcançar através desse grande ato de generosidade, no qual você entrega coisas que são tão difíceis de renunciar? Será que você deseja se tornar um grande rei que possui domínio sobre o mundo inteiro? O Bodhisattva respondeu: eu não busco esse tipo de circunstâncias. Então o Deva seguiu perguntando: será então que você deseja se tornar uma deidade suprema, governante dos reinos celestiais, ou ainda o Brahma Supremo, Senhor do Universo e ser reverenciado como o Criador de todos os seres? O Bodhisattva respondeu: não, eu não busco nada disso. E o Deva mais uma vez perguntou: então, o que é que você busca? O Bodhisattva disse a ele: ouça a minha determinação.
Eu busco aquele lugar sem desejo e que transcende o ciclo de nascimento, velhice, doença e morte. Eu anseio por trazer a liberação a todos os seres. Eu busco o caminho à budidade tal como é. O Deva então disse: Benfeitor, o caminho à budidade é muito difícil de alcançar, possui muita amargura e sofrimento. A sua mente é suave, acostumada aos prazeres mundanos. Certamente você não sucederá em completar a realização desse caminho tão difícil. Como eu sugeri anteriormente, você deveria se tornar um grande rei, uma deidade ou ainda o Brahma Supremo. Isso sim seria facilmente realizável. É melhor que você busque esses caminhos. O Bodhisattva mais uma vez disse: Ei, por favor, preste atenção à minha determinação. Mesmo que alguém gire uma roda de aço incandescente sobre a minha cabeça, eu devo seguir obstinadamente o caminho do Buda e nunca ter nenhum arrependimento. Mesmo que eu esteja destinado aos maus destinos do renascimento e aos sofrimentos do reino humano, eu devo seguir obstinadamente o caminho do Buda e nunca desviar do meu objetivo. Então, o Deva reconheceu e declarou assim: Ó benfeitor, bendito, bendito, que você busque a budidade de tal maneira. Você realmente não está muito longe de alcançar a liberação. Em seguida, os Devas se retiraram. O Bodhisattva então se dirigiu aos Brahmanes para doar a ambrosia contida na garrafa de ouro. Porém, ao virar a garrafa para fazer a doação, nenhuma gota caiu. E ele pensou: por que será que eu não consigo doar a esses Brahmanes? Os seres celestiais ouviram o pensamento dele e retornaram dizendo: realmente, você não poderá doar a ambrosia celestial, pois esses praticantes não seguem os preceitos puros e são cheios de visões errôneas. Essas pessoas presas a visões errôneas não buscam a liberação, somente buscam o renascimento nos céus. Essas práticas não estão de acordo com o caminho que você busca. Dentre os receptores das suas doações, não há ninguém que se compare ao seu nível espiritual. Após falarem isso, os Devas se retiraram novamente. Então, após os Devas terem se retirado, o Bodhisattva refletiu: se é o caso que não há ninguém que se compare ao meu nível espiritual, então agora eu tomo a garrafa dourada em minha mão direita e despejo a ambrosia celestial na minha mão esquerda como um ato de doação. E quando a ambrosia celestial verteu em sua mão, ele soube: realmente, dentre todas as pessoas para receber as doações, não há ninguém com o mesmo nível espiritual que eu. Então ele proclamou: essa doação que eu realizei não é em busca de renascimento nas 3 esferas do samsara. É pelo bem de todos os seres e é empregada para a busca da budidade. Após essa proclamação, a terra tremeu e Velama doou a todos os seres com compaixão. Essa história do Jataka fala sobre uma das vidas passadas do Buda e demonstra um ato de doação externa. E também nos mostra a diferença entre a doação de Sravakas e Budas e Bodhisattvas. Nessa história temos alguns ensinamentos ou algumas morais. A primeira é: aqueles que possuem muito têm a possibilidade de doar muito se têm o pensamento ou a mente correta e podem fazer doações de recursos materiais.
A segunda moral é: a doação de Bodhisattva foi de tal maneira e grandiosidade que serviu de modelo e incentivo para que os reis também se juntassem e realizassem a doação a ele. A terceira moral: essa doação também incentivou aos seres celestiais a doarem ao Bodhisattva a garrafa de ouro com ambrosia celestial, algo muito especial, mas ainda assim um recurso externo. A quarta moral é que a ambrosia celestial só pode ser recebida por seres que têm suficientes méritos. E nesse caso, na história, o único merecedor realmente era o Bodhisattva Velama, pois os outros que estavam recebendo as doações, os brahmanes, eles eram cheios de visões errôneas e não seguiam os preceitos puros. E a quinta moral da história é: a intenção mais elevada da doação é a que tem como objetivo atingir a budidade e beneficiar a todos os seres. E é por isso que o Bodhisattva, agindo assim, pôde atrair tantas doações e méritos. Então nós aprendemos com essa história uma das formas corretas de fazer a doação ou praticar a generosidade. Devemos, assim como esse Bodhisattva, ter a mente pura e a intenção pura e fazer a doação na forma correta.